Tu vê, galera, acabou de me vir na mente uma questão que, mesmo sendo da matéria já falada na aula passada, ela é bem elaborada. Porque tu vê, até agora, só te mostrei que densidade é massa sobre volume, assim como massa específica, só que é para substâncias, para materiais. Portanto, o objeto tem que ser maciço para a gente poder calcular a massa específica. Vimos que densidade relativa do corpo A em relação ao do corpo B é a densidade do corpo A dividido pela densidade do corpo B. E te mostrei que pressão é força sobre área. Lembrando que essa força deve ser perpendicular à área. Aí te mostrei alguns casos clássicos onde o pessoal usa a ideia de pressão para nos iludir. E tem uma questão já boa dessa área. Olha só um desafio que eu vou passar para vocês aqui, ó. Eu tenho um líquido de massa específica, um líquido A de massa específica 3 gramas por centímetro cúbico. E tenho um líquido B de massa específica 2 gramas por centímetro cúbico. E eu vou fazer uma mistura com esses líquidos. Numa das misturas, eu vou pegar 30% em massa de um deles, do A, com 70% em massa do corpo B. E eu pergunto, qual é a densidade dessa mistura? Segundo desafio, eu tenho 30% em volume do líquido A, misturado com 70% em volume do líquido B. Qual é a densidade dessa mistura? Tu vê, cara, apesar de ser só a ideia de massa específica, ou densidade, massa sobre volume, cara, já ferra muita gente. Esse tipo de pergunta, uma delas é fácil, a outra já é mais elaborada, apesar de parecer muito, né? Tu entendeu a ideia? Uma das misturas foi percentualmente a massa. Outra das misturas foi percentualmente o volume. Certo? Então, para ver se tu entendeu que densidade é massa sobre volume, tem aqui um desafio bem legal, ó. Para que na próxima aula, de repente, a gente corrija. Dá uma pensadinha nisso, para tu ver que legal. Agora vamos lá. Hidrostática. Uma das coisas mais importantes que a gente tem em hidrostática é o aluno entender como é que eu calculo a pressão atuando no fundo de um recipiente cheio de algum líquido. Imagina que eu tenho um recipiente cilíndrico, ele tem uma areazinha lá no fundo, ele está completamente cheio de um líquido. A altura desse recipiente é h, a massa específica desse líquido é μ, e a aceleração da gravidade no local é g. Como determinar a pressão que o líquido, apenas o líquido, exerce no fundo do recipiente? Pressão, meus amigos, é força sobre área. E da onde vem essa força que o líquido exerce na área do fundo do recipiente? Que força é essa? É força gravitacional, é o peso. É o peso do líquido. Peso sobre área. A pressão é igual. Como é que se calcula peso? M vezes G sobre área. Essa massa é a massa do líquido. Aí eu te pergunto, é comum a gente calcular a massa dos líquidos no dia a dia? Não, é o mais comum a gente trabalhar com... Quando tu compra um líquido no dia a dia, tu mede o que dele? O volume. E aí é por isso que eu vou usar a massa específica para sair da massa e ir para o volume. Está dividindo, passa multiplicando. V vezes μ é igual a M. A massa do líquido contido aqui é igual à densidade do líquido, né? A massa específica multiplicada pelo seu volume. Honesto, né? Então, no lugar da massa, V vezes μ. Mas espera aí, a matemática já nos ensinou como é que se calcula o volume de um cilindro, né? Como é que calcula o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Logo, se isso aqui é o volume desse cara, eu tenho todo o direito de trocar o V por A vezes H. E olha que viagem, a área do fundo do recipiente aparece tanto na parte superior quanto na parte inferior da equação. A dividido por A vaza. E ficou μ G hoje, como a galera fala por aí. μ vezes G vezes H. Esta é a fórmula da pressão hidrostática.
Então, pressão hidrostática. Essa é a famosa fórmula da pressão hidrostática. Ah, mas espera aí. Se eu te perguntar qual é a pressão total atuando no fundo do recipiente, tu aceitas que eu também vou ter que levar em conta a pressão que já existia ali devido à atmosfera? A pressão atmosférica? Eu só devo acrescentar na pressão hidrostática a pressão externa atmosférica. Por isso que a equação final fica: pressão no fundo de um recipiente é a pressão na superfície do líquido mais μ vezes G vezes H. Isso é chamado de lei ou teorema de Stevin. P igual a P0 mais μ vezes G vezes H. Ah, professor, se eu tivesse diferentes tipos de líquidos, ué, tu faria o μ vezes G vezes H de um deles, mais μ vezes G vezes H do outro, e assim por diante. Não importa, pode ter 1 milhão de líquidos diferentes. É só fazer μ, G, H separadamente de cada líquido, sem problema algum. Cuidado, hein, gente? Aquela pressão ali já é a pressão total. É a pressão gerada pelo líquido mais a pressão atmosférica. Se eles te pedirem qual é a pressão hidrostática, tu só calcula a pressão do líquido. Tu ignora a pressão atmosférica. Isso é bem perigoso. Uma das aplicações do teorema de Stevin é justamente aquela ideia que eu tinha passado para ti na hora de fazer exercícios, dos vasos comunicantes. Tá? Vasos comunicantes tem um nome estranho, né, cara? Vamos entender. Vaso, na verdade, é qualquer recipiente, né, que a gente possa colocar algum tipo de líquido ali dentro. Não necessariamente líquido, né? Então, eu vou pegar um caninho que se comunica com o outro lado do... Né, isso aqui é um vaso, então isso aqui é um outro vaso e eles se comunicam. Então, vasos comunicantes, nada mais justo. Eu vou botar diferentes tipos de líquido nesses vasos comunicantes. Um líquido vermelhinho, líquido A. Vou colocar um líquido escurinho, líquido B. Vou preencher com um líquido azulzinho, líquido C. E por último vou colocar mais um líquido verdinho ainda, o líquido D. Para facilitar o nosso raciocínio, eu vou dizer que essa altura aqui é HA, a altura da coluna de líquido A. Essa altura aqui é HB. Essa altura aqui de líquido azul, acima do líquido pretinho, da superfície de separação entre o líquido pretinho e o líquido azul, né? Trouxe uma pontilhada. Aquela pressão ali é HC e esse aqui é HD. São as alturas. O líquido A possui uma massa específica A, o líquido B possui uma massa específica B, o líquido C possui uma massa específica C, o líquido D possui uma massa específica D. E a gravidade no local é G e tem a pressão atmosférica P0, atuando tanto de um lado quanto do outro. Vê se vocês aceitam o que eu vou te falar. Se nesse líquido azul, numa certa altura dele, eu tirar dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2, o que eu posso falar sobre as pressões do ponto 1 e do ponto 2? São iguais. Por que eu posso afirmar que elas são iguais? Porque se a pressão em 1 fosse maior, o líquido fluiria para lá, né? Se a pressão em 2 fosse maior do que em 1, o líquido azul fluiria para lá. Se ele está em equilíbrio hidrostático, então nada mais justo que dizer que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Justíssimo. Mas da onde vem a pressão no ponto 1? A pressão no ponto 1 é devido à atmosfera mais as pressões hidrostáticas geradas pelos líquidos A e B, o líquido vermelhinho e o líquido pretinho. Então tu vê a pressão no ponto 1, eu vou usar o teorema de Stevin para reescrever a pressão no ponto 1. É o P0 mais μg hoje do líquido A mais o μg hoje do líquido B. Igual. E a pressão no ponto 2? Ela é a pressão atmosférica mais μg hoje do líquido D mais μg hoje do líquido C. Show. E só pelo fato de dos dois vasos estarem abertos para a atmosfera, se um desses
equação. Eu só poderia tirar o P0 de um dos lados. E teria que fazer a conta toda, do jeito que está. Mas em 99% dos casos de vasos comunicantes no vestibular, os dois vasos estão abertos para a atmosfera. Por isso que eu posso eliminar o P0 de um lado e do outro. E como tem G tanto de um lado quanto do outro, eu posso dividir toda a equação por G. Por isso que fica aquela formulazinha que eu tinha colocado para vocês. Mi vezes H mais Mi vezes H mais... Pode ter vários líquidos, tá? Mi vezes H mais Mi vezes H mais Mi vezes H, Mi vezes H. Essa é a famosa equação para os vasos comunicantes. Tudo bem se tu decorar Mi vezes H mais Mi vezes H igual a Mi vezes H mais H, mas não é física, né? Para entender física, a gente tem que saber a origem dessa fórmula, entender por que ela funciona. Mas já dá para matar um monte de questão com essa brincadeira aí, dos vasos comunicantes. Outra coisa muito importante e hidrostática é o tal do princípio de Pascal, ou lei de Pascal em alguns livros. Princípio de Pascal. Isso aqui é inacreditável. Dá uma olhada aqui. Que resultado fantástico vai ter esse princípio. Primeiro, vocês já viram aqueles caminhões que carregam gás aí para cima e para baixo? Tem uns vasos gigantes de pressão atrás. Imagine vocês que tem um vaso daqueles de pressão carregando gás. Então o gás está liquefeito lá dentro, né? Concorda comigo? O gás liquefeito de petróleo, GLP, geralmente. Aí o engenheiro responsável pelo transporte desse gás, ele achou que a pressão de 10 atmosferas ali em cima do gás era pouco. Claro que se tem líquido aqui em cima, né, mesmo que seja gás liquefeito, aqui embaixo a pressão já é um pouco maior do que ali em cima, né? Porque tem o mi e hoje aqui desse gás, que vai gerar pressão hidrostática. Então se lá é 10, eu poderia dizer que ali é 13. Pode dar sorte, 13. Aí eu te pergunto uma coisa. O engenheiro responsável pelo transporte desse gás achou por bem que era importante aumentar a pressão na parte superior do gás. E ele achou que era melhor ter colocado uma pressão de 12 atmosferas ali em cima. É o mesmo recipiente, tá, gente? Eu te pergunto, qual vai ser a nova pressão naquele ponto? Qual que tu acha que vai ser a nova pressão, já que eu pressurizei essa região superior de 10 para 12 atmosferas? Qual vai ser a nova pressão naquele ponto que antes tinha 13? Sim, quanto? Faz sentido? Quanto que essa coluna estava gerando? 3, né? De 10 foi para 3 era 3, né? Mudou alguma característica desse líquido? Então tem que continuar gerando 3. E 12 mais 3 dá 15. Aceitável, né? O princípio de Pascal diz o seguinte, que quando um fluido sofre uma certa variação de pressão, todos os pontos do fluido sofrem a mesma variação de pressão. Se variou em 2 atmosferas a parte superior, vai variar em 2 atmosferas qualquer maldito ponto. Inclusive a pressão no recipiente vai aumentar em 2 atmosferas, em todos os pontos. Quando um fluido sofre uma variação de pressão, todos os pontos desse fluido e do recipiente que o contém sofrem a mesma variação de pressão. Então, tu vê, se o cara for escrever, né? Já dá uma fala relativamente longa aí. Quando um fluido sofre uma variação de pressão, todos os pontos desse fluido, incluindo o recipiente que contém o fluido, sofre a mesma variação de pressão. Tá, professor? Tudo bem? Adorei o princípio de Pascal. Agora, o que isso vai me ajudar na vida? Ah, tu não acredita. Tu só está aqui graças ao princípio de Pascal. Sem ele, tu não teria chego em segurança hoje aqui na sala de aula. Vou te explicar. O princípio de Pascal ele é usado para máquinas chamadas prensas hidráulicas. Prensa hidráulica. Olha só que coisa assustadora o que vai acontecer aqui, meu querido. Uma prensa hidráulica, na verdade, lembra um vaso comunicante, só que num dos lados o êmbolozinho da prensa hidráulica é pequenininho e no outro lado o êmbolo é
é maiorzinho. Essa prensa hidráulica geralmente ela é preenchida com algum tipo de fluido lubrificante, né? Tipo óleo. Água não é legal porque vai enferrujar tudo. E se eu tenho um mesmo líquido a uma mesma altura, vocês devem aceitar que no ponto A e no ponto B as pressões são iguais. Pressão no ponto A é igual a pressão no ponto B. Mas eu vou exercer uma força aqui no êmbolo A, que tem uma certa área A, para poder suportar uma força no êmbolo B. Esse êmbolo B que tem uma área AB. O que é pressão? Pressão não é força sobre área? Então força A sobre a área A tem que ser igual a força B sobre a área B. Visualmente, qual dessas áreas é maior? Se a área B é maior que a área A, para que a igualdade continue, a força B também tem que ser maior, né? Se esse número aqui aumenta, o número de cima tem que aumentar para continuar dando o mesmo resultado, né? Quer dizer, meus queridos, que se a área A for 1000 vezes menor que a área B, portanto a área B 1000 vezes maior que a área A força que surge em B é 1000 vezes maior. 1000 vezes maior. Eu estou te dizendo, cara, que com o teu dedo mindinho, tu pode suportar um navio cargueiro lá do outro lado, escolhendo as áreas adequadamente. E não é uma piada, é real. Com o dedo mindinho, tu consegue suportar 100.000 toneladas do outro lado. Basta colocar uma área bem pequenininha aqui e uma área bem grande lá. Inacreditável, é o poder de fazer muita força com pouca força. Onde isso te salvou hoje? Como é que tu acha que as pessoas freiam os carros? Elas são fortes o suficiente para parar 2 toneladas a 100 km por hora em poucos metros? Não, né? É porque quando tu aperta no pedal do freio, tu aperta no êmbolo pequeno. E o disco de freio vai ser espremido pelo êmbolo grande. Então tu vê, uma prensa hidráulica. Toda máquina, e, né, escavadeira, caminhão que levanta a caçamba lá basculante, certo? Sempre tem aqueles cilindros, né? Aquele cilindro, e aí dentro do cilindro tem um pistão, bem bonito, isso aqui é bem polido, é brilhante, né? Na verdade, o que acontece? A bomba hidráulica faz força numa área pequenininha e o óleo faz força numa área grande. É por isso que com esses pistões hidráulicos aí, a gente consegue fazer forças descomunais, certo? A natureza deve cobrar um preço por isso, né? Porque se eu estivesse ganhando energia, se a natureza estivesse facilitando a minha vida, em vez de usinas hidrelétricas, usinas nucleares, nós teríamos usinas de prensa hidráulica. Então, na verdade, é importante a gente entender que não existe geração de energia, né? Não existe geração de energia. Vamos ver o que acontece. Tu aceitas que se eu abaixar esse êmbolo aqui de uma altura HA, o êmbolo B vai ter que subir de uma altura, né? Que eu vou chamar de HB. Tu aceita que todo o volume de óleo que eu deslocar baixando o êmbolo A tem que fluir para o êmbolo B? Tu aceita que o volume de óleo deslocado dessa região A tem que ser igual ao volume de óleo que vaza para a região B? Volume não pode surgir do além, não pode diminuir, né? É um líquido incompressível, não estou falando de um gás. Como é que se calcula volume de cilindro mesmo? Área da base vezes a altura. O volume que foi deslocado para o êmbolo B vai ser área B vezes HB. Logo, quanto maior for a área, menor a altura, né? Ou seja, eu faço com 1 newton, eu faço 100.000 newtons, sem problema nenhum. Mas em compensação, se eu quiser abaixar aqui 1 metro, lá vai subir 1 sobre 100.000 metros. Toda a força que eu ganho, eu acabo perdendo o deslocamento. Mas ninguém vai ficar aqui com o dedinho empurrando, né? Liga uma bomba, liga na tomada e a bomba se vira para empurrar o líquido, né? Então não vai ter problema. Então essa é uma outra fórmula importante, ó, para que tu resolva questões de prensa hidráulica. E essa fórmula geralmente não é discutida. Então perigoso isso aí. Para te mostrar que não há há conservação de energia, qual é a energia gasta do lado de cá? É a força A vezes o deslocamento, né?
força vezes distância, né? Qual é a energia que eu recebo no êmbolo B? É FB vezes HB. O quanto a força aumentou é o quanto a altura diminuiu, né? Por isso que esse resultado continua dando igual. Então, cuidado, hein? Existe a conservação do volume, existe a conservação da energia. Só a força que não se conserva. Então, isso aqui é a conservação do volume e isto aqui é a conservação da energia. Uma vez eu fui em Dresden, na Alemanha, visitar um dispositivo que eles usam para testar metal. Se eu quero saber o quanto esse tarugo de metal resiste, para poder construir alguma estrutura que vá usar aquele pedaço de metal, eu tenho que fazer algum experimento no laboratório que confirme, né, o quanto aquele pedaço de metal resiste. Então tem máquinas que vão onde tu vai lá e coloca esse pedaço de metal agarrado de um lado da máquina e do outro lado da máquina. E essa máquina poderosa vai esticando esse pedaço de metal e vai medindo a força necessária e o quanto ele deforma. Ele faz um gráfico da deformação versus força. E chega uma hora que estoura esse pedaço de metal. E a gente calcula qual é o momento que ele estoura. Imaginem vocês se eu quero amarrar navio no cais do porto. Para eu amarrar um navio no cais do porto, eu tenho uns tarugos de metal grosso assim que ficam no cais do porto. Mas é uma coisa assim, cara, ó, de metal. Aí vem uma corda assim, né? O cara joga pro cais do porto, o cara do cais lá vai lá e passa a corda bizarra nesse tarugo de metal, que é assim. Quase não dá para abraçar. Como é que será que calcula a força que essa porcaria aguenta antes de rebentar? Põe numa máquina. Põe numa máquina. Põe o tarugo de metal assim na máquina. E a máquina começa a esticar o tarugo. Mas calma. Antes chama os bombeiros. Avisa a vizinhança que vai dar tremor de terra quando partir essa merda. Vai dar tremor de terra. Vai tremer a casa das pessoas em volta. Então tu vai lá, tu isola o local. Né, tu chama os bombeiros. Tu fala, galera, daqui a pouco vai tremer a terra. E aí tu começa o experimento. E eu fui visitar uma dessas máquinas que tinha a capacidade de estourar tarugos dessa espessura de metal. Eu não presenciei, infelizmente, a experiência, porque é uma coisa cara de fazer, né? Tem que ter um motivo, né? Então tu vê, cara, que bizarro é o ser humano. Eu te pergunto, da onde é que eles arrumam força para conseguir esticar um pedaço de metal com essa espessura até ele afinar e arrebentar. E na hora que arrebenta, o prédio treme, a vizinhança treme, dá tremor de terra na região. Como? Potência hidráulica. É só pegar uma coisinha bem fininha, onde vai bombear óleo. E lá onde o tarugo vai ser amarrado, um puta de um êmbolo gigantesco. E aí, se a área for 1 milhão de vezes maior, a força é 1 milhão de vezes maior. Tu aplicando então algumas centenas de newtons aqui, tu gera milhões de newtons do outro lado. Só que o deslocamento é mínimo, né? Por isso que demora um tempão o experimento para ser finalizado. Horas e horas esticando a peça de metal até que ela rompa. Inacreditável, né, cara? O ser humano é um bicho muito doente. Quando o tiozinho me falou lá que dava tremor de terra quando rebentava o negócio, eu não acreditei. Só acreditei depois que ele me mostrou o negócio partido, né? Aí eu vim, cacilda velho, pai. Partir aquele negócio. Realmente, imagina a força elástica, né? Atuando no metal na hora que ele rebenta. E aí vai fazer toda a máquina oscilar, todo o prédio oscilar e a vizinhança vai achar que voltou à Segunda Guerra Mundial, estão bombardeando Dresden. Que é uma cidadezinha linda, né? Que foi bombardeada pela Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Show de bola. Outra coisa que me marcou quando eu estive lá é saber que os técnicos ganhavam mais que os engenheiros nos laboratórios. Tu vê, né, cara? Na Europa, o engenheiro é uma coisa, o técnico é outra. O cara que além de saber fazer as contas, sabe colocar a mão na massa, ele é muito mais valorizado que o engenheiro que fica atrás da pranchetinha dele fazendo continha, né? Nada mais justo, né? Valorizar a mão de obra. Fiquei muito feliz de saber que em outros países as pessoas que colocam a mão na massa são mais valorizadas do que nós aqui no Brasil.